Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Brenda, Aline, a Simone já entrou. A Carla vão chegando. Si, já vou aceitar seu pedido. Só informando para o pessoal que hoje a gente vai fazer a live e o assunto vai ser TDL e DEL, distúrbio específico de linguagem na infância. E quem vai falar aqui hoje com a gente é a fonoaudióloga Simone Herrera. Ela é maravilhosa, eu acho que todo mundo já conhece, já sabe o currículo imenso que ela tem, o ser humano maravilhoso que ela é, tá bom? Vou aceitar aqui e a gente vai conversando juntas. Pronto, Se, aceita. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, gente! Tudo bom? Entrei! Tô aqui lá! Você é demais, Simone! Eu tô muito feliz! Não, a correria que a gente fez pra estar aqui todo mundo, né? Oh, meu Deus! Aposto que todo mundo que tá entrando na live para acompanhar também correu, se programou para poder acompanhar com a gente, né? Oh, Simone, muito obrigada, viu, por ter recebido esse convite com carinho. Ai, obrigada, eu que Colocar na agradeço. sua agenda. Obrigada mesmo, eu me senti muito honrada, porque quando eu soube que ia ter seu curso aqui em Brasília, eu falei, eu não perco de jeito nenhum. Que linda! Eu Da lembro quando a linguagem. gente se conheceu naquele curso, né? Faz alguns anos já, né? Isso, sim, obrigada, tá? E a Larissa foi nossa aluna da turma 1, né? Foi, Falou da que TK, foi do nosso amando. aprimoramento. A gente Tô adorou amando. ter você como aluna também. Você é um doce, muito Aprendi competente, demais. muito dedicada. E o E conteúdo, né, que vocês trazem de linguagem é perfeito. Ó. a gente faz isso para trazer a ciência aliada à prática, né? Que não adianta Muito. só o discurso científico sem ter a parte prática para as fonos, né, que atuam, né, que estão na clínica, que estão atendendo os pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente tenta trazer numa linguagem também, né, que traz o que há de mais atual, mas numa linguagem também que seja agradável, né? Então, pessoal, a Simone, além de ser fonoaudióloga, ela tem uma empresa de cursos online, que é a TK. Né? E é um curso de aprimoramento, de vários cursos. Eu estou fazendo de linguagem, recomendo, é maravilhoso. Conteúdo excepcional. Fiquei de Eu boca tô colocando aqui para todo mundo ver o link Quem aqui quiser da TK. acompanhar, tem cursos. Eu quero fazer o do Multigestos. Ah, o do Multigestos a gente vai lançar uma turma já. Sério? A turma nova. Ai, Uhum. que bom, sim. Mais Fico um feliz. curso. Vou Peraí, fazer saí sim, sem vou me querer. organizar. Fui eu. A gente tem vários cursos. O do Multigesto está começando a nova turma aí. Então, quem tem interesse em apraxia de fala, saber o método Multigestos, as autoras do método elaboraram um curso online, que é até maior, né, do que o presencial delas. Ah, legal. Eu e Camila Guarnieri entramos em toda a parte da organização pedagógica, para estar bem montadinho, bem redondo. E todos os cursos da TK têm tutoria com uma fonoaudióloga especializada. Isso é também importante falar, porque daí você não fica sem atendimento o tempo todo que você precisar para tirar dúvidas, né? Que legal, se eu vou fazer. Aliás, né, Larissa? A gente começou a discutir esse tema do TDL versus DEL no primeiro módulo, né, do curso da TK. Sim, eu achei o máximo essa discussão para que abra a mente, né, da diferença, de qual termo usar ou não. Sim. A gente sente insegura, né, Simone, na hora porque na verdade as pessoas do nada começaram a usar há uns anos, né? Há uns 2, 3 anos, esse termo, o TDL, o transtorno de desenvolvimento da linguagem, como substituto do DEL, do distúrbio específico de linguagem. E na prática nossa do dia a dia é até difícil você diferenciar, né? Porque às vezes a criança chega muito pequenininha, você fala, é um atraso de linguagem. Aí a criança demora muito para começar a evoluir. Você fala, nossa, pode ser um DEL?
né? isso que Pode ser um acontece mesmo. subespecífico, porque está demorando muito para evoluir. Na verdade, é um processo de terapia diagnóstica, né? Se a criança chega muito pequenininha, você não pode chegar para uma criança de 2 anos e falar que é DEL, Sim. né? Que é um distúrbio específico. Então, ainda já tinha essa dúvida. Aí começaram a falar, não. Uma vez me falaram isso na minha rede social, você acredita, Larissa? Eu coloquei alguma Sério? coisa de DEL, a pessoa que foi comentar, né? Colocou assim, ai, não é mais DEL, agora é TDL. Meu! Eu falei, não é não. Você tem que Não. tomar muito cuidado com a terminologia. E aí eu fui Sim. pensando quanto, para nós, fonoaudiólogos, é importante a gente discutir, né, a Sim. terminologia, porque não tem um consenso ainda, nem internacional e muito menos nacional. E foi trazido para o Brasil todo um Uhum. trabalho que foi desenvolvido pela Dorothy Bishop, que é uma grande autora, ela é inglesa, né? Uma Uhum. pessoa que muito competente na área dela, fala muito de TEA, né, de autismo e dos distúrbios da linguagem de uma forma geral, e foi uma discussão que ela trouxe pertinente ao sistema de saúde britânico. Porque Sim. lá, se você não tem um número, como aqui mais ou menos o CID a gente tem, né? Eles também têm, Sim. óbvio, que é da Organização Mundial de Saúde, mas se você não tem uma definição, se simplesmente falava assim, que a criança tem um distúrbio de linguagem ou um atraso de linguagem, essa criança não receberia cobertura dos atendimentos pelo sistema público britânico, tá? Aham. Então, ela sentiu a necessidade de pensar, poxa, não tem dia mundial da conscientização do autismo, né, do TEA. Depois que transformou em transtorno do espectro autista, ficou mais fácil das pessoas entenderem Uhum. que está dentro de um transtorno, que não importa o grau, desde o leve até o mais severo, é um transtorno que precisa de atendimento em Aham. várias áreas. Então, ela falou assim, se nós começássemos a discutir com vários pesquisadores clínicos, né? Ela fez um consórcio de discussão, que nada mais é do que uma reunião de vários pesquisadores e clínicos e pessoas, porque na Inglaterra não é só fonoaudiólogo que atua com distúrbio de linguagem, tá? Quem tem mestrado e doutorado em distúrbios da comunicação. Então, ela, Sim. por exemplo, ela é uma psicóloga, né? A Dorothy Bishop. Hum. Então, ela reuniu uma série de especialistas em língua inglesa, também que um sistema de linguagem, né, de língua diferente do Diferente. nosso, e não americanos, em inglês britânico, então tem algumas diferenças em relação à fala, principalmente, né? E aí eles se reuniram e resolveram adotar o nome transtorno do desenvolvimento de linguagem para abarcar as alterações de linguagem, que podem ser Aham. tanto as alterações de linguagem mais isoladas, quanto aquelas que podem vir associadas, né, em comorbidade com outros quadros. Então, por isso que a gente ouve falar assim, o transtorno do desenvolvimento de linguagem associado à apraxia. Por quê? Porque significa que aquela criança, além da apraxia, tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é uma alteração de linguagem. Tem Sim. criança com apraxia que não é só fala, Sim. a Sim. linguagem também está alterada. Então, tudo bem. Só que o distúrbio específico de linguagem, o DEL, É quando ele não é um tem fala, quadro né? exatamente, que é o nome dele, é específico de De linguagem, não linguagem. tem outra coisa associada. Então, eu não posso dizer que a criança tem um DEL e uma apraxia. Se ele tem Uhum. apraxia, ele não tem DEL, não é só específico de linguagem. Então, o Sim. próprio nome é excludente, né? Então, não é que é substituto, é que esse TDL começou a ser usado na cultura britânica. Claro que tem sido discutido em outros lugares, porque tem uma série de benefícios quando você usa um nome só, Nome. que vai englobar várias outras coisas. Por quê? Porque isso fortalece a conscientização, as pessoas vão conhecer mais sobre os Uhum. sintomas, assim como acontece esse movimento de conscientização do autismo, até da própria apraxia, que é um trabalho Sim. excelente que a Abrapraxia vem fazendo no Brasil, assim como tem outras Uhum. instituições no mundo todo, divulgando, né, o que é a apraxia, quais são os sinais, quais são os sintomas. Isso é super importante. Só que no Brasil veio assim, meio que traduzido. Para substituir DEL. Não é para substituir DEL. Né? E até a ASHA, que é a American Speech Hearing Association, que é o grande órgão aí americano, né, mas que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se credenciar para participar dos congressos, né, que é uma grande associação americana de Speech Language Pathologists e Audiologists, que lá é separadinho, né? Aham. SLP, que é o Speech Language Pathology é fono, e Audiology é da áudio.
é uma grande associação, eles não têm um consenso ainda, né? Tem uma parte dos pesquisadores que está usando o TDL, tem outros que falam assim, não, vamos aguardar, né, para ver quais quadros realmente nós vamos colocar dentro desse transtorno do desenvolvimento de linguagem. Então, como eu sigo uma linha que é mais americana, né, do que uma linha mais europeia, eu opto por aguardar. Então, assim, não que eu seja contra de forma nenhuma o termo TDL, não é isso, mas eu acho que o DEL, ele é um quadro onde tem muitas especificidades. Ele é da fonoaudiologia, exatamente. Eu tenho o meu curso online também e eu vejo essa dificuldade nas meninas de entenderem isso, porque o transtorno assusta. Elas acham que tem muito mais coisas além da fono. Por isso que eu te chamei para vir explicar isso, né? Que a gente também, quando começa a pesquisar, a gente está vendo muito transtorno de linguagem. E muita gente deixando de usar o DEL. E aí, na hora de fazer o nosso relatório, a gente fala, e aí? O que eu coloco? O que coloca. Exatamente. A gente até... Por exemplo, o que é o distúrbio específico de linguagem? Aí acho que tem que falar. Como o nome dele diz específico de linguagem, é um quadro onde a criança começa, no início, a atrasar a falha em linguagem. E depois, além de atrasado, ele começa a ter... Porque o que é o atraso de linguagem? A criança está aquém da idade dela. Então, ela tem 2, está parecendo que tem 1 em relação de linguagem, né? Agora, tem criança que esse déficit começa a aumentar. Porque o atraso de linguagem, você começa a dar intervenção, orienta a família, a criança vai. Evolui, né? Ela chega, né, para os pares da mesma idade. O distúrbio específico, aí você começa, a intervenção não evolui tão rápido e você começa a ver os níveis de linguagem muito díspares. Então, às vezes, o fonético, fonológico ou sintático está pior do que o semântico, por exemplo. Ou às vezes é o semântico que está pior que os outros. Então, você começa a ter muita diferença e a criança começa a não evoluir tanto e ficar com um déficit muito grande. A gente diz assim, déficit até maior do que 1 ano. Quando a criança começa, ela tem 4, mas está parecendo uma criança que tem 2, ela não é um atraso de linguagem, entendeu? Eu acho que isso é uma questão importante da gente observar. E uma questão é o processamento da informação, né, Simone? Sim. Essa criança, ela não tem um déficit cognitivo, que também é isso que às vezes a gente não souber explicar para os pais. Eles acabam achando que a criança tem. Porque assim, como ele é específico de linguagem, a gente tem que garantir que ele não tenha deficiência auditiva, déficit cognitivo, que ele não tenha nenhuma síndrome, que ele não tenha nenhum autismo, né? nenhum dos transtornos do espectro, nenhum grau. Então, o que acontece? Quando a criança, se ela chega muito pequena, você tem que fazer o quê? Ir fazendo o diagnóstico por exclusão. Então, a primeira coisa, verificar se essa criança tem um déficit auditivo. Então, se você tem uma criança pequena, começou a dar terapia, achando que era um atraso de linguagem, tudo bem, pequenininho, não tem como a gente saber. Bota em terapia e vai observando o desenvolvimento. Você vê que tá o negócio ficando meio assim, já vai encaminhando para os exames. E aí o que acontece? Que a grande ansiedade dos pais é aquela coisa assim, o déficit auditivo você pode encaminhar para exame, vai fazer. Se tem síndrome ou não, a gente observa pela faces, né? Pela típico, se achar que tem uma síndrome, vai encaminhar para ver. Agora, o cognitivo, né? Você tem que esperar ter teste cognitivo para aplicar, que não é a fono que aplica, é um neuropsicólogo ou um psicólogo habilitado. Depois dos 4, 5 anos também. Né? Teste confiável depois dos 5 e olha lá, que tem um ou outro, que tem cidade que não tem neuropsicólogo que aplique. Né? Às vezes é difícil para a família ir para outro lugar, então a gente acaba observando, por isso que eu falo que a fono, ela tem que ter um olhar para a questão do desenvolvimento cognitivo. Tanto que eu falo muito no curso, quem já fez curso comigo, qualquer curso, eu falo, a gente tem que aplicar inventário de desenvolvimento nas crianças. Não que a gente... O inventário de desenvolvimento, eu uso, por exemplo, o inventário Portage, tá? Mas pode ter outros que você pode usar. Você tem que ver como a criança está mais ou menos no motor, no cognitivo, nas habilidades de autocuidado, independência, porque isso vai dar uma noção se essa criança também está com déficit. Sim. E se você começa a ver que tem habilidades de 2 anos cognitivas, né, que está nesse inventário, que ela não desenvolveu aos 4, você fala, peraí, isso não tá legal.
Sim. Né? Então já é um sinal de alerta. Então, fazer os pais aguardarem até os 5 anos para conseguir aplicar um teste, para você ter certeza que é DEL, né? É muito angustiante. E não é um diagnóstico fácil fazer o DEL, né? Então, por isso que eu fico brava, porque às vezes, tem que investigar também se a criança não tem problema neurológico. Então, se encaminha para o neurologista, você está excluindo, né? Não é DA, né? Não tem deficiência auditiva. Eu acho que não tem síndrome nenhuma, porque não aparenta, mas às vezes até encaminhou e não tem. Vou encaminhar para o neurologista. E tem neurologista que dá o diagnóstico, cara. A criança tem 2 anos e meio, 3, ele dá DEL. Como que ele sabe que é DEL se ele não tem como excluir o déficit cognitivo? Sim. E a gente tem muito medo, às vezes, de médico, né, Larissa? Sim. Mas, na verdade, médico, o neurologista, às vezes, sabe menos de desenvolvimento que a gente. Uhum. Né? E DEL é um diagnóstico fonoaudiológico. É a mesma coisa que ele vir no meu consultório e eu falar lesão no lobo parietal. Quer dizer, é um diagnóstico neurológico. Então, ele também tem que respeitar que o DEL é um diagnóstico fonoaudiológico. E ele não pode dar um diagnóstico de DEL sem ter uma fono na equipe, que avaliza esse diagnóstico. E essa questão de estimular e olhar a cognição da criança, a gente já pode fazer desde pequenininho, quando a gente recebe essa criança. Sim. No desenvolvimento dos 5 sentidos sensoriais. Exatamente. Quando eu recebo uma criança que está com um atraso de fala, eu explico para esses pais que é linguagem. Essa criança às vezes está falando, mas não está usando linguagem. Não está usando linguagem. Isso, exatamente. Né, a diferença, né, entre fala e linguagem. Que acontece muito, às vezes, no autista mesmo, né? O autista às vezes está falando palavrinhas por ecolalia, sem função comunicacional, né? Então, precisamos sempre avaliar a linguagem e acompanhar o desenvolvimento. É uma obrigação de todos nós que lidamos com infância, né? Com crianças de qualquer idade, fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança. E sabe, Larissa, é o que você falou, os pais, eles confiam na gente, nas fonos. Sim. Porque muitas vezes somos os profissionais que acolhemos, que escutamos, né? Que estamos realmente tendo olhar para o filho deles de uma forma global e não só. E os pais só para linguagem, fala, né, só para fala, só para isso. Os pais querem fala. E aí, quando eles entendem que a fala não vem sozinha na criança pequena, ela depende de um desenvolvimento global, né? De várias áreas. Eles conseguem ter uma visão mais global de falar assim, não adianta só entuchar um monte de fono na criança, eu tenho que também ir atrás dos outros atendimentos que essa criança precisa, porque isso é um sofrimento nosso, né? De todas as fonos. Tanto eu em clínica escola, faculdade, clínica, o que for. O que acontece? Os pais às vezes depositam, eles querem tanto a fala, que eles depositam muita coisa assim, eu vou levar na fono e pronto. Não, tem tanta coisa para vir antes, né? Sim. Eu sempre falo, a fala é a cereja do bolo. A gente precisa construir aí os ingredientes, uma massa e formar um bolo ainda. Então, a gente precisa explicar isso, a importância do desenvolvimento corporal, espacial, do processamento da informação. Como essa de todos, reage. A informação chega em todos os níveis, né? No sensorial, no visual, no auditivo, no tátil, sinestésico, chega em tudo. E a gente tem que ter essa visão para poder orientar os pais, porque às vezes, né, ninguém nunca falou isso para eles, né? E somos nós a falarmos. E o distúrbio de linguagem, ele afeta muito mais a compreensão, né, Simone? Sim. A compreensão no nível receptivo. Sim. A criança, normalmente, quando tem um DEL, né, um distúrbio específico de linguagem, o receptivo é um pouco melhor que o expressivo, tá? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não é só assim, é DEL porque ele compreende bem, só não fala. Não é isso, tá? O receptivo da criança também pode estar alterado e normalmente se encontra. Até porque a linguagem ela é uma função mediadora de todo o aprendizado da criança. E quando eu digo aprendizado, não é só leitura escrita, não. Aprendizado de tudo, né? Do que a criança enfrenta e passa e tal. Então, o que acontece? Quando é pequenininho, até se fica com essa impressão que ele entende tudo. Depois que o déficit vai aumentando, você vê que a compreensão da criança vai baixando.
E às Porque ela vezes não tem mais a linguagem para mediar as coisas. A compreensão que os pais acham que a criança tem é a de comando dentro do ambiente. Pega o controle, sim, pega o copo. Mas quando essa criança vem para o consultório, que eu mudo essa forma de comando, eu mudo essas palavras, a criança não compreende. Até porque os pais, a criança acostumou com a rotina e os pais fazem muitos gestos também. O que não é ruim, não é isso. Mas isso pode mascarar a noção de que a criança compreende tudo pela fala, né? Usando a linguagem. E por isso que é importante, muitas vezes, Larissa, a gente fazer um pedaço da avaliação com os pais juntos. Né? Sim, eu faço. Às vezes não precisa ser a avaliação toda, mas um pedacinho, pelo menos. Sim. Eu sempre gravo também os pais brincando com a criança, até para depois poder orientar esses pais em que coisas... Ó, tá vendo nesse momento ele não entendeu, tá vendo nesse momento você podia fazer tal coisa, para poder também orientar. Pais, né? É muito importante, fono, ter isso, de olhar para os pais, porque a gente estuda, fala, linguagem, a gente sabe como a criança aprende. Mas os pais não. Exatamente. Porque é assim, o que eu falo, a gente tem filho, não vem um manual, né? De como ser pai, né? E aí entram muitas coisas do senso comum, né? Que a gente ouve, a avó fala, a mãe fala, o parente fala, né? E aí fica nessa questão de, e aí o meu filho? Né? Como é com o meu filho? E às vezes essas pequenas etapas que a gente tem do desenvolvimento comunicativo lá quando é bebê, né? Do comportamento comunicativo intencional, quando a criança balbucia e a gente representa, mesmo que não tenha significado, a gente dá um significado. Tudo isso é super importante. E os pais acabam não sabendo ou não respondendo porque também a criança às vezes já apresentava alguns déficits, né? E a criança pouco responsiva quando ela não responde bem, os pais tendem a não estimular tanto. Sim. Né? Porque não tem o feedback de volta da criança. Então é uma coisa assim, às vezes a gente tem que resgatar com as crianças até maiores esses comportamentos lá atrás. Né? Eu atendo junto com os pais, né, Si? Essa dificuldade, assim, de pôr pai em terapia eu não tenho. Eu amo linguagem, eu amo. E eu gostaria que todo mundo entendesse claramente o que é linguagem. Porque quando a gente entende o que é linguagem, parece que o mundo passa a fazer sentido. A gente olha para uma criança, a gente já sabe a necessidade que ela está tendo ali, de linguagem. Sim. Né? Às vezes no corporal, no pedir, como ela brinca, como ela chama atenção. Eu vejo linguagem em tudo. Você é assim também? Isso, claro. Você acha? Tudo eu vejo. Não, é demais. Às vezes, assim, quando eu vejo algumas profissões falando desenvolvimento de fala, né? E eu falo, gente, a fala só vem em decorrência da linguagem. Então, quando tá falando, eu vou fazer seu filho... Criança que tem atraso para falar tem que fazer fono, porque a linguagem está envolvida. Pode, óbvio, e deve ter todos os profissionais que a criança precisa, né, para o desenvolvimento dela. E todos têm que trabalhar em conjunto, de mãos dadas, se reunindo. Eu sou até chata, eu fico pegando no pé, sabe? Eu sou aquela fonentrona, né, que fica assim, eu preciso falar com o T.O. Preciso falar com isso aqui. Vamos marcar reunião, né? E essa questão de pais, assim, todos os meus estágios, os atendimentos com os alunos, são assim, 1 hora individual e 1 hora com os pais. Que né? legal. E ou os pais estão junto com as crianças, ou eles estão em grupo com a gente. Então, as crianças também ficam em grupo, em pequenos grupinhos, né? Dependendo da idade, 2 ou 3, duplas ou trios, ou maiorzinho já ficam mais grupos. E a gente tá com os pais, a gente faz sessão junto dos pais com as crianças, com todo mundo, depois separado. A gente vai fazendo de tudo quanto é jeito. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados pela linguagem. A linguagem, ela não é usada em um lugar só. A criança tem que ser capaz de usar em vários momentos. Sim. Em díade, né? Eu e você, em tríade, eu, você e a mamãe, né? Sim, vários ambientes, em grupos, né? Em vários ambientes, com criança da mesma idade, porque às vezes com um adulto, a criança vai lá e faz, você está direcionando. Sim. Mas ela também, ela vai usar a linguagem quando? Quando ela está interagindo com o amiguinho, quando ela está na escola, quando ela está na casa. Então eu acho assim, eu faço o dia do irmão, que vem os irmãos. A gente tem que aprontar, né? Tanto que todo mundo fala assim, nossa, que barulheira que tá nessa clínica, hoje é dia da herreira. Eu falo, hoje é dia da herreira. É um monte de criança que fala pouco, mas que faz um barulhão. Depois a gente vai falar mais.
A gente tem que construir esses ambientes, né? Mostrar que a linguagem, Sim. ela acontece em vários tipos de ambiente, ela não é algo estático. Exatamente. E os pais ficam muito felizes ao ver isso e eles começam a valorizar pequenos momentos, né? Tipo, eu fui no shopping, ele conseguiu usar a linguagem dele. Fala, que bom. Você me corrige, tá? Mas o que eu oriento as fonos que eu converso, que atendem crianças pequenas, não fique presa a dar um diagnóstico, estimule, porque Sim. é através da estimulação que você vai ver a evolução dessa criança, e essa evolução também é um sinal para o seu diagnóstico. Claro. Principalmente a criança pequena. Eu uso muito o termo terapia diagnóstica. Uhum. Aqui na faculdade a gente usa, eu uso também, porque é o seguinte, muitas vezes com a criança muito pequena, e isso está acontecendo de uns anos para cá, porque antes as crianças chegavam maiorzinhas para nós, né? Sim, e agora estão chegando muito cedo. Muito cedo. Graças a Deus. E aí o que acontece? Se a criança chega muito cedo, a gente sabe que a criança tem alguma coisa. Um atraso de fala e linguagem, mas não sabe especificamente se é só um atraso, se é um distúrbio, se pode ter outra coisa. Então, se a gente coloca em terapia para começar a estimular, porque a gente sabe que tem que estimular a linguagem, a gente pode observar. E esse desenvolvimento dentro da sessão vai te dar também um maior conhecimento da família, das condições da criança, do desenvolvimento não só da fala e da linguagem, mas aspectos cognitivos, habilidades de independência, todas essas questões que a gente tem motor, né, que a gente tem sensorial, que é muito importante, que a gente tem que ir observando, aí você vai confirmando que tipo de coisa essa criança pode ter. Então, na dúvida, coloca lá na sua hipótese diagnóstica. Eu falo que tem uma coisa chamada hipótese diagnóstica. Hipótese serve para ser confirmada ou refutada, né? Ou negada. Então, se você coloca lá hipótese diagnóstica, você coloca criança tem um quadro de atraso, desenvolvimento de linguagem. No entanto, neste momento, devido à pouca idade, teríamos que observar seu desenvolvimento para fechar o quadro. Sim. E aí, conduta, terapia fonoaudiológica X vezes por semana. Sim. Reavaliação daqui 6 meses. Dali 6 meses, você reavalia e aí você vai, de novo, pensar que hipótese diagnóstica essa criança tem. Né? Então, não pode ter vergonha, não pode ficar tímido, não. Não pode ter medo. Quem fala que chegou no consultório, olhou, já sabe o que a criança tem, tá dando um diagnóstico errado. Sim, tem que atender, né? Precocemente. Sim, o que também faz com que tenha muito diagnóstico errado. Assim de criança que eu já peguei, que vem para mim com diagnóstico de TEA, você vai ver, não era. Sim. Porque era muito novinho. Né? E ao contrário, às vezes vem com diagnóstico de DEL ou de atraso de linguagem e você vê que é TEA. Por quê? Por que deu errado o diagnóstico? Seja quem for o profissional, né? Fono, médico e tal, porque não observou. Porque não acompanhou o desenvolvimento e foi muito precoce em se posicionar. Eu não tenho medo de atender e explicar isso aos pais, que o diagnóstico vai ser conforme a gente for caminhando. E aí a gente vai colhendo essas informações. E você sabe que os pais entendem, né, Laís? Entendem, muito. Muita gente tem medo. Mas ele vai procurar outra fono. Não vai. Não. Se você fala com firmeza, se você sabe como você vai trabalhar o filho dessa criança, dessa pessoa, né, essa criança, ele vai ver que você é cuidadosa. Que você está fazendo isso por zelo profissional. E eles entendem. Sim, eles querem ver que está sendo cuidados, que a criança está sendo estimulada, é isso que eles querem. E não que a gente fique aplicando o protocolo, fazendo questões diagnósticas para dar um rótulo. Não, a gente tem que ir aplicando as coisas para poder conhecer a criança. Sim. Isso ao longo, né, do processo. Porque às vezes eu falo, a gente brinca, tem testes que você tenta aplicar na criança ou um protocolo, a criança não consegue. E dali 6 meses você vai aplicar, ela já consegue. Você fala, nossa, ele evoluiu! Porque eu não conseguia fazer antes. Você fala, nossa, falou que evoluiu porque conseguiu aplicar alguma coisa. Eu fico feliz, porque às vezes a criança não entendia nem para apontar, sabe? Tinha 2 figuras. Vamos apontar? Qual que é o uau? A criança não aponta. E isso, né? Já é um dado, né, Simone? Isso já é um dado. Porque a criança, para apontar, é lá precocemente, até antes de falar, né? As coisas que ela tem contato, obviamente. Porque se ela nunca viu um cachorro na vida, não vai saber. Isso é um outro cuidado também que a gente tem que tomar, né? Avaliar a criança e observar com coisas que ela tenha contato no dia a dia, né? Senão ela não vai saber mesmo. Que essa criança já tem aí 3, 4 anos, que já está em terapia, a gente já começa a ver
que às vezes é uma criança que tem vocabulário, talvez, ou então a gente estimulou o vocabulário, ela não retém esse vocabulário. Mas Sim. geralmente é a criança que tem um vocabulário, mas ela não consegue fazer uso desse vocabulário. Sim, que é uma característica do DEL, né? O DEL, ele tem um problema de memória de trabalho fonológico. Então, às vezes, ele até sabe o que é, mas não retém a informação ao ponto de conseguir, por exemplo, usar esse vocabulário numa frase, né? Na questão sintática, de usar isso em outros contextos. Então, isso é um grande dado diagnóstico também. Isso, para essas crianças maiores, né? Sim. E tem crianças que usam até a mãozinha. Eu tenho crianças que fazem assim, ai, tia, aquela palavra. É, o acesso ao léxico, né? Fica assim, não consegue lembrar da palavra. Sim, às né? vezes a gente dá uma que pista, consegue que o processamento da informação, né, principalmente principalmente a gente está falando de linguagem, é através do processamento fonológico. E o processamento fonológico, ele é composto, né, das habilidades de acesso ao léxico, que é essa, né, como que é mesmo o nome da palavra, de você lembrar, da memória de trabalho fonológica, que é essa coisa de reter informação, da discriminação auditiva, né, de você diferenciar as informações auditivas, e da consciência fonológica, né? Por isso que é uma escadinha, né? É uma escadinha. É uma escadinha. Então vai vindo, aí o que acontece? A criança vai ter aquela criança que vai ter baixa consciência fonológica, porque tem baixo acesso ao léxico, tem pouca discriminação auditiva, baixa memória de trabalho, aí não vai ter consciência fonológica bem desenvolvida, não vai alfabetizar. Né? E veio da onde? Lá da linguagem, lá atrás. E está sendo muito comum, pelo menos no meu consultório, como eu estou trabalhando com PAC, crianças com distúrbio de linguagem. Sim. E aí eu estimulo o PAC, mas muita linguagem. Muito. E aí a criança melhora. Ajuda demais. Exatamente, ajuda demais trabalhar o processamento auditivo central, mesmo que a criança não tenha ainda o diagnóstico. É outra coisa que eu falo. De distúrbio de DPAC, de distúrbio de processamento central. Não precisa. Habilidade de processamento auditivo, né? A gente precisa o tempo todo. A gente processa auditivamente as informações. E ser fonos que estimulem isso, que não fiquem só no apoio visual, né, Simone? Sim. Que a gente entenda que, às vezes, a criança, ela compreende porque está tendo uma pista visual. E quando a gente tira isso? Tá bem discrepante esse auditivo. A pista visual, ela é importantíssima, mas ela é um apoio, né, para as crianças com distúrbio de linguagem de uma forma geral. Não estou falando aí de TEA, porque TEA já entra em outras coisas. Mas as crianças precisam da pista visual e depois, conforme ela vai desenvolvendo, você vai retirando. Porque todo apoio, toda pista, o objetivo é a gente tirando aos poucos, para a criança ter independência no uso da linguagem, né? Vamos responder algumas perguntas aqui? Sim! Ô, Larissa, muita gente me perguntou, você vai gravar depois para deixar disponível na hora que encerra? Beleza. Eu vou sim, mas às vezes o Insta pode bugar. Né? E aí é culpa do Insta. Ai, seu Insta! Mas eu Mark Zuckerberg, não faz isso com a gente. E vou pôr no YouTube. Eba! Tem uma fono pedindo para marcar uma reunião com você. Oba! Me manda mensagem no meu @Simone Herrera, tá bom? Isso. Para quem quiser agendar uma reunião, uma supervisão, ou no Insta da TK, ou no Insta @Simone Herrera, que eu passo meu celular e a gente combina, tá? Pelo WhatsApp. Tem uma mãezinha que disse aqui, o meu filho tem um ótimo vocabulário, mas não sabe usar muito bem, tem 4 anos. Às vezes, assim, tem que avaliar, né, outras questões. Mas é importante, nesse caso dele ter um ótimo vocabulário e não saber usar, investigar como está a consciência sintática, né, se ele tem consciência de como se constrói uma frase, e investigar essas questões de processamento da informação. Então, a memória de trabalho, o acesso ao léxico, um pouquinho da consciência fonológica, que com 4 anos tem alguns itens que a gente já consegue observar, discriminação auditiva, tá? E a compreensão dele certinho também do vocabulário que ele tem. E isso tudo, daí você tem que discutir, não sei se ele já é atendido por uma fonoaudióloga, aí tem que discutir com a fonoaudióloga, ou então, né, se não tá na fono, já ir buscar uma fono especializada, né, no atendimento de linguagem infantil. Tá bom?
Espero que eu tenha ajudado. E levar para uma avaliação, né? Levar, sim. Porque por mais que a criança... Essa é uma característica, inclusive, do distúrbio de linguagem. É a criança que faz tudo, que aprende tudo, que não tem um déficit cognitivo, mas ela poderia ter um desempenho bem melhor na comunicação. Sim. No que ela pensa, em transmitir o pensamento dela. Então, conforme a gente vai ensinando essa criança, estimulando, atendendo junto com os pais, essa criança vai fazendo o melhor uso do que ela tem. Sim. Então, e essa mãezinha, não sei de onde ela é, mas dependendo da cidade, você pode entrar em contato tanto comigo quanto com a Larissa, aqui pelo Insta, no direct, a gente pode encaminhar para boas fonoaudiólogas na área da linguagem, te dar algumas referências aí na cidade ou na região que você estiver. Sim. Sim, tem uma mãezinha que está falando aqui, se você acha que o uso exagerado de telas na primeira infância pode influenciar o uso da linguagem. Eu acho. Estou até desenvolvendo uma pesquisa com algumas outras pesquisadoras sobre isso. Eu acho sim. Sabe por quê? Porque muito do desenvolvimento da linguagem, se a gente for pegar as habilidades precoces que se desenvolvem por volta dos 9 meses, 6, 9 meses, tem a ver com a atenção compartilhada com o outro. E aí, se a criança fica muito em tela, ela até pode, claro, é ótimo, estimula, não acho que você tem que tirar. Né? Mas ela perde muito da interação face a face, olho no olho. O treino do turno dialógico, de eu falo, você espera. Daí você fala e eu escuto, enquanto eu escuto, que é o processamento da informação também, né? Indo e voltando. Ela perde esse treino que é importante para o desenvolvimento da linguagem. Então, se ela está muito em tela, e hoje em dia é uma correria, porque a criança está na escola, depois vai para a creche, depois vai não sei aonde, se ela está, o tempo que ela poderia estar brincando, não por ser um objeto concreto, mas brincando com o pai, com a mãe, com os irmãos, para ter essa troca, se ela está em tela, ela está perdendo esse desenvolvimento. Num período muito importante de desenvolvimento, principalmente na primeira infância, né? Então, realmente, o tempo em tela deve ser regulado. A criança até 2 anos e meio, ela não deve ter contato com tela, tá? Sim. E depois é só meia horinha por dia, né? E isso tem recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Associação Americana de Pediatria, que dizem isso. Tem outra aqui, Simone. Meu filho tem 4 anos, fala palavras soltas claramente, mas quando vai formar uma frase, contar uma história, fica incompreensível. Fala bastante embolado, faz fono há 2 anos. Não vejo evolução. Né? É assim, também eu acho que nesse caso, talvez a fonoaudióloga que está atendendo não tenha olhado para essa parte que ele pode ter um distúrbio específico de linguagem ou algum outro distúrbio de linguagem. Então, é importante ela investigar, fazer avaliações complementares e ela mesma aplicar provas, como eu falei, de processamento de informação, né? Processamento fonológico. Então, verificar a audição, a discriminação auditiva, o acesso ao léxico, a memória de trabalho fonológico. Tem testes específicos para aplicar, para se observar. E aí, talvez essa fono precise de uma outra colega também ajudando ela. Então, de repente, se você conversar com a fono, né, e falar assim, olha, você já pensou em outras hipóteses que o meu filho possa ter, por que ele não está evoluindo? Você gostaria, de repente, de conversar com uma outra fonoaudióloga? Às vezes, você proporciona, paga para ela uma supervisão com algum outro profissional, para ela dar um boom, assim, sabe? Às vezes a gente precisa... Essa comunicação é importante. Entre os profissionais, E você tem que ser clara como mãe, sabe? Não precisa ter vergonha. Tem que chegar e falar na boa mesmo, falar a respeito do seu trabalho, te admiro, mas eu gostaria, assim, eu não acho que ele está evoluindo. Será que ele não pode ter outras coisas? Você já considerou que ele possa ter outra coisa? Né, porque às vezes a angústia que a mãe tá, a fono também tá. E tá no mesmo pensamento. Tipo, acho que eu não vou falar pra mãe. Se eu falar, como que vai ser? Isso é o quê, Simone? Linguagem, gente. Isso é comunicação. Linguagem direta, né? Isso é fundamental. E às vezes a fono não tá falando pra mãe pra não ficar, pra não chatear.
e aí às vezes prejudica o desenvolvimento da criança, e às vezes a mãe também não tá falando com a fono, porque fica meio... Mas é teu filho, você tem que falar assim, né? Claro que ninguém vai brigar, nada, mas falar assim, eu não acho que ele tá evoluindo, ele só fala as palavras, não sai desse estágio, será que ele não pode ter algum distúrbio E específico não de linguagem? depositar confiança 100% na fono. Nós não somos deuses, nós não somos Não. aqueles profissionais que vai De pegar a jeito nenhum. criança e fazer ele falar. A gente Isso vai é- estudar e ver o caminho junto com os pais. É claro. E você sabe que às vezes a gente fica tão viciado, né, de todo dia estar com o caso, toda semana, que é importante às vezes ter uma outra fono que vai avaliar e vai discutir depois o caso com a fono. Falar, olha, vamos achar caminhos? Porque às vezes a gente está tanto no dia a dia ali que a gente não enxerga algumas coisas na E criança. 2 anos, né, com a mesma criança. Então, isso é Então, importante. E já era para ter tido evoluções significativas. Então, eu também não sei como ele estava antes, quando chegou na fono, né? Tem tudo isso. Mas eu acho importante, sim, você conversar, ter uma conversa bem franca, né? Sim. Com a fonoaudióloga. Então, mais algumas perguntas, que assim tem compromisso. Eu tenho! Hoje eu vou na inauguração de uma clínica de atendimento para autista especializada. Ai, que muito delícia! linda! Que uma doutoranda minha, que chama Aline Martins, que vai inaugurar na cidade de Jaú, aqui pertinho de Bauru. Que sucesso! Então, só mais uma. Sinto falta de instrumentos de avaliação padronizado da linguagem em seus diferentes aspectos e para uma faixa etária mais abrangente. É porque a linguagem é dinâmica, né, Sil? A linguagem é Tem como dinâmica. padronizar. Existem muitos... É o que eu falo, os protocolos e os testes de avaliação que a gente tem são muito maiores hoje que, por exemplo, na época que eu era graduanda, há 20... Se cortou o áudio. Oi, melhorou? Tinha cortado o áudio, mas já voltou. Tá. Uhum. Há muitos anos atrás, quando eu estava, por exemplo, estudando, graduando, há mais de 20 anos, não tinha teste de linguagem. Hoje em dia tem alguns. Só que nenhum teste é perfeito, né? Nada substitui o olhar atento e o acompanhamento do desenvolvimento pelo fonoaudiólogo. Os testes, eles são uma fotografia de um momento. E eles são importantes, sim. Tem testes padronizados para o Brasil e tem testes que o pessoal simplesmente pega dos Estados Unidos, traduz e vem usar. E aí não dá, porque a linguagem é outra, a língua é outra, o nosso sistema de desenvolvimento infantil é bem diferenciado em alguns aspectos. Então é importante, sim, usar os testes. Mas ele não substitui. Não dá para você chegar numa conclusão sem você observar a interação da mãe com a criança, a conversa, né, o diálogo, a interação espontânea da criança com você. Não dá para você não acompanhar um pouco o desenvolvimento dessa criança em todos os níveis e só se fiar no teste. Então tem que tomar muito cuidado. A gente vai cada vez mais melhorar nisso, mas eu acho que essa questão do dinâmico na linguagem sempre vai ter. Sim. E aí, eu quero até contar uma novidadezinha. Eu estou montando um curso de avaliação de linguagem pela TECAD, tanto que o pessoal perde. Porque a gente tem um aprimoramento da intervenção e não de avaliação. Você sabe que os alunos do aprimoramento da intervenção pedem muito. E eu e a Camila estamos finalizando dentro em breve, se Deus quiser, a gente já está lançando. Vai ser um curso bem legal. E eu acho que vai ajudar muitas fonos de muitos lugares do Brasil, porque a gente vai falar de avaliação de linguagem de um jeito muito franco, muito aberto. E sabe, né, de se acompanhar. A gente manda real mesmo. Então, eu fiz um curso online ensinando a minha prática. Esse olhar clínico que a gente desenvolve na prática. Exatamente. Atendendo, estudando e trazendo para a prática. Não tem outra forma. Você pode ter o melhor teste do mundo na mão. Se você não tem a prática e se você não se propõe a observar e acompanhar a criança e estimular e ver como ela evolui, né? Sim. Tem uma mãezinha que está perguntando onde você atende, Simone. Eu sou aqui de Bauru, interior de São Paulo. Eu sou professora da Universidade de São Paulo, da USP. Nós temos a clínica escola da faculdade, mas é restrita para o município de Bauru, né? Segundo o atendimento do SUS, a prefeitura aqui também acabou limitando. E eu atendo em consultório aqui em Bauru para avaliações e faço supervisões presenciais e à distância. Chique! E tem a TK, que é a minha empresa de cursos à distância, né? Para a área da fone e que, se Deus quiser, vai atingir cada vez mais o Brasil aí, por aí fora.
Então, vamos só responder a última e a gente já libera a Simone, que inclusive Tá foi uma bom. que mandaram na semana. Como diferenciar DEL de TEA? Seria o comprometimento pragmático? Na verdade, não é o comprometimento pragmático, porque tem um tipo muito específico de DEL, que é o distúrbio específico de linguagem, ele tem subtipos, que é, por exemplo, quando você vê que dos níveis de linguagem, o que mais fica alterado. Então, por exemplo, se a criança tem mais alterado o subtipo sintático e o léxico, né, o acesso ao léxico, o vocabulário, a gente fala que é um subtipo, é um DEL, mas de subtipo léxico-sintático. E tem um subtipo do DEL que é o semântico pragmático, onde a parte semântica de compreensão literal, essas coisas, e a pragmática ficam mais comprometidas. E esse tipo pode ser muito confundido com o autismo, porque essa coisa de interpretar muito literal, de não entender duplo sentido, é muito característico do autismo. E como a criança que tem o DEL do subtipo semântico pragmático também tem isso, as pessoas podem confundir. E Só o que o que autismo diferencia... pode ter o transtorno de linguagem, né? Sim, todo autista tem alteração de linguagem. Não Então. existe um autista que não tenha. Então, Mais por ou isso essa menos, mas tem. confusão, né, Simone? E aí, o que acontece? O que vai diferenciar é a interação, tá? A busca de interação espontânea e funcional. O autista, ele não tem isso, a não ser que ele seja espontaneamente, a não ser que ele seja muito bem trabalhado, ele vai desenvolvendo, né? A criança com DEL não, é aquela criança que quer se comunicar. Só que às vezes ele não dá conta, mas ele tenta, de algum E jeito. às vezes ele desiste, então também Depois ele pode confunde. até desistir, mas ele tem. Então, dependendo do momento, se você não acompanha a criança, de repente, com um histórico bem feito com a família, com vídeos que já tenha dessa criança desde pequenininha, eu sempre peço os vídeos, né? Você vai observando para você ver, não, peraí, essa criança interagia, ela foi desistir no meio de se descomunicar, mas às vezes... Né? A criança com DEL não tem estereotipia, né? Então tem várias diferençazinhas aí. Só que o subtipo do DEL que confunde com o autismo é esse subtipo, o semântico pragmático. A interação, né? Uhum. A interação. Então vamos encerrar! Que pena, Larissa! Simone, eu não tenho palavras para te agradecer. Estou muito feliz, tá? Por ter aceito, por ter vindo aqui falar com os meus seguidores. Tanto obrigada que você tem. Muito Imagina. obrigada mesmo, tá? Para mim é um prazer. Você sabe que eu te admiro muito pela história e a trajetória que você está conquistando aqui. Obrigada, né, no Insta. Querida. Você é uma pessoa muito querida e eu agradeço muito. E espero que a gente faça muitas outras de outros temas. Tá bom, sim, pode tá deixar. Bom? Eu que agradeço. Obrigada também tá para bom? todo mundo que acompanhou aqui a live. Então tá, sim. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Assim vai sair. Pode sair, sim. Eu vou só dar um beijo aqui para as meninas. Vamos lá. Vou responder algumas aqui, tá? Para quem acompanhou desde o começo da live, o que a gente conversou sobre o diagnóstico, porque respondendo a pergunta aqui da Patrícia, né? DEL é diagnosticada a partir de que idade? O que ficou claro aqui na live é que a gente não determina uma idade para diagnosticar, a gente faz sessões, acompanhamento para ver a evolução dessa criança. Então, quando a gente recebe uma criança pequenininha com um atraso de fala e linguagem, a gente precisa fazer sessões, colocar essa criança em terapia e ir acompanhando os degraus de desenvolvimento dela. Então, a gente muitas vezes não se preocupa com o diagnóstico, mas com os sinais. Essa criança está com uma dificuldade em adquirir vocabulário, em usar vocabulário, tá? Agora, a questão, não ficou claro, o TDL e o DEL, Adriana, não sei se você assistiu a live desde o começo, mas ela explicou muito bem essa diferença de nomenclatura, inclusive do país, né, que veio lá de fora. Eu vou deixar a live salva, se você puder rever, tá bom? Tá bem explicadinho. Eu tô muito feliz que vocês estiveram aqui, tá bom, gente? Vou deixar salvo para que vocês possam estar aí assistindo depois. Certo? Vai ter uma live em breve que a gente vai falar sobre apraxia. A nossa convidada vai ser a Simone... precisando de fome. A Silvia Marra. Tá bom? Isso.
Então, Adriana, como que eu faço na minha prática clínica? Eu uso o transtorno de linguagem para aquela criança que tem mais questões de processamento da informação, tem mais dificuldades além da fonoaudiologia. Agora, tem crianças que é fono, precisa de fono porque está com uma dificuldade específica de linguagem, mas nas outras áreas ela está evoluindo super bem. Então, por enquanto não sai essa determinação, veja o que a criança necessita. Se essa criança tem mais comorbidades com outras áreas, que vai além da linguagem, você dá um diagnóstico de transtorno, mas que envolve outros profissionais também. Mas se é uma criança que está apenas em defasagem no uso dessa linguagem, você pode colocar um distúrbio, tá bom? É isso, gente. Vai ficar salvo, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada pela presença. Até mais.